Agora, o General Osório, ele tinha uma inclinação liberal no começo, né? Chegou a ser até republicano, não foi? O General Osório, ele Foi, né? é porque sempre teve uma influência cultural, né? Política da Argentina, que hoje, na época, Buenos Aires, no Rio Grande do Sul. Então, a Guerra dos Farrapos, que vai acontecer, né? Naquele contexto ali, 1835, vai acontecer por causa disso, porque você tem uma classe ali de militares gaúchos que estão ali se dialogando com os argentinos, republicanos, né? Que acabaram de se libertar do poder espanhol. E eles vão ficar com essa ideia de que o futuro do Rio Grande do Sul seria ser uma república ao molde da Argentina, aos moldes, né? Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Né? Independente do resto do Brasil. Independente do resto do Brasil. E isso vai ser uma coisa atraente, né? Para eles, porque como eles também fazem parte daquela cultura gaúcha, e muitos falavam espanhol, eles se sentem mais, alguns, né? Não todos, claro. Uma parte dessa classe política do gaúcha vai se sentir pertencente mais a essa ideia de que uma república às irmãs. Então seria a República Rio-Grandense, né? República Argentina, República Uruguaia, Paraguai, mas o Paraguai estava mais ali isolado, né? O Paraguai não tinha tanto a ver com essa história ainda. Então era mais aquela ideia da Argentina, Uruguai, República Rio-Grandense. E aquilo ficou. E os líderes da revolta, né, da Revolução Farroupilha, eles vão ficar com essa ideia. E então a influência da maçonaria também lá vai ser muito grande para circular essas ideias, né? E o Osório, sendo um gaúcho naquele contexto, no início ele vai achar que essa ideia é a ideia correta. No início, a Revolução Farroupilha, né, era para dar autonomia ao Rio Grande do Sul. Né? Depois, um ano depois, em 1836... Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. Vai ser proclamada, então, a República, uma república separada. Quando é proclamada a República Rio-Grandense, aí o Osório vai se afastar. Ele não vai apoiar a ideia de separação, porque ele sempre foi leal à noção de que o Brasil tinha que ser uma nação unida. Quando ele percebe que os farrapos querem se separar do Brasil, aí ele vai voltar para o lado legalista. Ele não vai querer combater do lado de separatistas, né? Então ele vai lutar, inclusive, com próprios familiares dele, que eram a favor. Vai lutar contra os próprios familiares. Contra a gente da própria família dele. Vai lutar contra amigos, né? Superiores dele, do exército, que acabaram aderindo à causa dos farrapos. E 9 anos depois, ele é que vai ajudar junto com o Duque de Caxias, porque os dois vão se conhecer, Caxias e Osório, né? Grandes amigos, vão se conhecer no contexto da Guerra dos Farrapos. Porque o general Osório, ele era muito conhecido por ser um homem de personalidade forte, né? Então ele estava lutando na Guerra dos Farrapos contra os rebeldes, e um dos generais era um português, muito incompetente, não sabia liderar as tropas, e o Osório vai falar, olha, o senhor não serve para ser general do Exército Brasileiro, sinto muito, e eu vou dar queixa a você a um ministro da guerra, que na época era o Caxias. Então ele chega e fala para o Caxias, ó, o meu general ele não tem condições de liderar a tropa, e eu queria que o senhor, como ministro da guerra, o demitisse do cargo. E aí é assim que eles vão se conhecer. Esse cara, então, sabe... Ele não tem medo de falar a verdade em defesa do exército. Porque você vê um general, um superior incompetente, o instinto seria você ter medo dele e ter medo de falar, né? Medo de falar e ficar quieto e tal. O Osório não, ele via alguém, mesmo que superior a ele, incompetente, ele falou, ó, ele denunciou a incompetência dele pro Caxias. E aí, a partir dali, eles vão ter uma amizade que vai durar 30 anos, né? Essa amizade Caxias-Osório. Quanto tempo durou a Guerra dos Farrapos? Vai durar 10 anos. Teve a República Julieta ali nesse meio, né? Em Santa Catarina, Santa né? Catarina, né? Também. O famoso Garibaldi, né? Garibaldi vai se intrometer na história. O herói, né? Herói dos dois mundos. Dois mundos. Né?
E apesar dele não ser herói, né? Não é herói nem aqui na China, o Garibaldi, mas ele era uma figura carismática, né? Isso é inegável. Só a presença dele já motivava as pessoas a entrarem na causa dele, né? Então ele tinha aquele poder do carisma, né? Que é uma coisa que poucas pessoas têm, né? E o Osório, então, vai nesse contexto lutar contra esse exército rebelde, liderado por esse italiano que veio do nada, né? Esse Garibaldi. E ele vai derrotá-los. O Osório vai participar de uma batalha muito importante nos Farrapos, que foi a defesa de Porto Alegre. Que Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, estava sob cerco dos Farrapos. Se os Farrapos dominassem Porto Alegre, muito provavelmente o Rio Grande do Sul seria uma república separada do Brasil. Porque seria muito difícil voltar a dominar aquela província se a principal cidade dela fosse dominada pelos rebeldes, né? E o Osório vai liderar a defesa da capital gaúcha, né? Por isso que a Porto Alegre até hoje é chamada de invicta, né? Que ela nunca se rendeu aos farrapos. Ela foi a cidade que sempre se manteve leal ao Império, que na época, né, era a regência. É porque era regência. Então o Osório vai fazer um nome para ele já nacionalmente, né? Quando ele defende Porto Alegre dos farrapos. Aí que ele passa a ser conhecido fora ali daquele contexto regional. Ele passa a ser uma figura conhecida nacionalmente. E aí ele já ainda era tenente, e vai crescendo, né, de posição. Com os farrapos aí que ele explode mesmo, vira logo tenente-general, aí vai para general. Aí depois, né, 20 anos depois, ele lidera o exército brasileiro na intervenção na Argentina. Antes vamos comentar rapidamente sobre o período da regência, que foi um período que teve a sabinada, cabanagem, balaiada. Farrapo, a gente aprende na escola, praeira no finalzinho. Você acredita que o Brasil manteve unido por causa do exército? Eu acho que o que mais manteve o Brasil unido, claro que foi o exército, foi no sentido meramente mecânico, né? De combater aquele... Mas o instrumento, ele precisa de alguém usando ele, né? Então as Forças Armadas são um instrumento de alguém. No caso, a liderança de alguns membros da regência, que eram muito competentes, por exemplo, o pai do Duque de Caxias, né, o general Lime Silva, ele foi um dos poucos, né, porque tinha muita gente da regência que era meio... Por exemplo, o regente Feijó, ele não era muito bom, né? Era muito cheio de conspirações, né? Diziam que ele era republicano, que ele queria fragmentar o Brasil, né? Então, algumas poucas lideranças ali da regência ajudaram a manter o Brasil unido. Agora, quando Dom Pedro II finalmente é coroado, né? Após o golpe da maioridade. Após o golpe da maioridade, aí o Brasil consegue acabar com essas rebeliões. Então, não é mera coincidência que quando Dom Pedro passa a ser imperador, você tem a destruição, o fim, né, dos farrapos, da balaiada, da sabinada na Bahia, né? Todas essas rebeliões que não acabavam nunca na regência, com uma nação, o Brasil, né, finalmente voltando a ter uma identidade central, né, como imperador, essas rebeliões acabam se dissipando. Claro que o exército tem um papel, a marinha também, né? Mas sem aquele poder, né, de você ter uma figura que centraliza a identidade nacional junta, né, com o imperador, é muito provável que só o exército não seria o suficiente. Então foi o imperador que, guiando então esses generais, esses militares, que conseguiram derrotar, e o Brasil não virou como aconteceu com o Vice-Reino da Prata, né? Vários países fragmentados, ou com a Gran Colômbia, né? O Vice-Reino de Granada, que hoje é Venezuela, Colômbia, Guatemala, aquela fragmentação, o Equador, os nossos vizinhos, né? Não tiveram a mesma sorte nossa de se manterem unificados, né? Então, por causa da monarquia, a monarquia portuguesa, né? Transplantada para o Brasil, é que manteve essa unidade. Se tivesse essa regência durado mais, é muito provável que o Brasil todo ia se fragmentar, né?
Então você é favorável ao golpe da maioridade? Foi necessário, foi Eu necessário. também sou totalmente favorável. Tem muito historiador que critica, que foi por ser um golpe, né? Mesmo depois do golpe temos a rebelião liberal, né? Em Minas Gerais, mas foi rapidamente sufocada. E aí teve a praieira, né? Pernambuco, a última rebelião, né? Depois nunca mais. O Brasil sempre se manteve unido. Na República é que volta a ter aquele ciclo de rebeliões, de golpes, né? Mas durante o reinado de Dom Pedro II você nunca mais vai ter isso. As ameaças vão ser externas, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.